cultos, nas nossas reuniões, falando sobre família, né? E o tema dos domingos tem sido famílias firmes na palavra do Senhor nosso Deus. Hoje nós estaremos conversando, famílias firmes na palavra de Deus resistem aos tempos maus. Nós já temos conversado também sobre isso e queremos reforçar esse assunto e esse tema com os irmãos. E lembrando que no próximo sábado nós teremos um encontro das famílias. Nós vamos falar isso no final do culto, mas já aqui colocando para os irmãos, porque esse é o nosso desejo, de que você tenha a sua família firmada na palavra do Senhor nosso Deus, e que a sua família possa ser uma família que venha a resistir os tempos maus, né? Que venha a resistir esse tempo no qual nós já estamos vivendo, e que você tenha observado as batalhas que têm sido travadas, né? E dentro da família, amados irmãos, é o lugar onde são travadas as maiores batalhas, né? É uma bênção viver em família, porque o Senhor criou e abençoou e disse: olha, sede fecundos, né? Multiplicai-vos, enchei a terra. E se o Senhor abençoou, está abençoado. Não tem como não ter a bênção do Senhor nosso Deus. Mas é ali, dentro da família, que nós vemos e travamos as maiores batalhas, porque Deus coloca duas pessoas diferentes, né, para viverem juntos, e Ele gera uma pessoa que geram pessoas, né, que tem a mistura dos dois, né, e aí você fica com dificuldade para entender como é que foi isso aí. Isso aí saiu de mim mesmo? Será que isso aí saiu de mim mesmo, né? Será que esse é o meu filho? Será que essa é a minha filha, né? Mas você pode ter certeza que faz parte da sua vida, saiu sim de dentro de você, tanto do homem quanto da mulher, né? Saiu de dentro de nós, os nossos filhos, né? Então eles são desse jeito que eles são, porque são nossos filhos. Se fosse filho de outro, seria diferente, né? Mas como são nossos filhos, eles são assim. Um dia o seu João Pereira era muito bravo, né? Todo mundo tinha muito medo do seu João. E eu estava conversando com ele, e ele falou assim para mim: aquele menino não vale nada, olha onde ele está agora, né? E falando mal do filho dele, falou mal do filho dele, falou mal do filho dele. Eu falei assim: seu João, mas esse menino só é assim porque ele é filho do senhor com a sua esposa. Porque se ele fosse filho do vizinho, ele não seria assim não. Ele olhou assim, assustado para mim, com aquela cara de bravo. Depois eu falei: pastor, o senhor tem razão, viu? O senhor tem razão, né? E nós geramos filhos para a glória do nome do Senhor nosso Deus. E eles são como eles são, porque são nossos filhos. Então, que você possa sempre se alegrar, né, pela sua família, que você possa sempre se alegrar pelo seu filho, pela sua filha, que você possa desfrutar das bênçãos do Senhor nosso Deus, que é a vida em família, né? Um outro testemunho também, né? Duas pessoas estavam viajando porque levavam os filhos para cuidar em um hospital fora daqui, né? E as duas mães sentaram próximas, né, uma da outra. E uma começou a reclamar do filho, né? Porque o filho estava numa cadeira de rodas, dava muito trabalho, isso, aquilo, aquele outro, né, e tal. E a outra falou assim: olha, mas o meu filho é uma bênção na minha vida. Meu filho é uma preciosidade. Olha, o meu filho é um presente de Deus. E nisso chegou o senhor da van que fazia o transporte. Aquela mulher pegou o filho dela, jogou literalmente nas costas como um saco de batata e foi para a van. A outra ficou olhando e falou assim: essa é a bênção sua? Eu tenho que agradecer então pelo filho que eu tenho, né? Então, quando nós olhamos com os olhos daquilo que Deus nos concedeu, nós só agradecemos, nós só louvamos a Deus pela família que Ele nos deu, pelos filhos que Ele nos deu, por aquilo que nós podemos conviver em família. E nesse tempo difícil, né, muito mais aprender desse amor em família, dessa vida em família, para que nós possamos inspirar o coração deles, né, a serem pessoas fortes, a serem pessoas resistentes a tudo e a todas as coisas, né, serem pessoas abençoadas pelo Senhor, o nosso Deus, né? Famílias firmes na palavra de Deus resistem aos tempos maus. Abra sua Bíblia lá em 2 Timóteo 3, de 1 a 5. 2 Timóteo, capítulo 3,
verso de 1 a 5. Assim como você está mesmo assentado, né? Mas com muita reverência, nós vamos fazer essa leitura. Um texto de Paulo bastante firme, né? Um texto impetuoso da parte dele, falando sobre os tempos difíceis, né? E como são esses tempos difíceis? 2 Timóteo 3, de 1 a 5, diz assim: saiba isto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, tempos difíceis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família. Sem amor pela família. Irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, afasta-se também destes. Pai Todo-Poderoso, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, fala conosco e ensina-nos, ó Deus, a Tua palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Paulo escreve ao seu filho na fé, Timóteo. Por que nós falamos que Timóteo é o filho na fé do apóstolo Paulo? Porque ele mesmo se refere, né, a Timóteo como seu filho na fé. Isso porque foi ele que anunciou o evangelho à família de Timóteo, que se converteu, né? E depois, aí então veio Timóteo também e entregou a sua vida a Jesus, então ele considerava como seu filho na fé. Então todas aquelas pessoas que você falar de Jesus para ela, né, e que ela vier a entregar a sua vida para Jesus, ela se torna um filho na fé, né? Se torna um filho na fé. Ontem nós estávamos conversando aqui na classe de catecúmenos, né? Nos preparando para batismo, para profissão de fé. Aí a Ana disse: olha, eu e o Cid, nós começamos na igreja por causa de vocês, Denise, né? Então eu falei assim: olha, cuida bem porque são seus filhos na fé, né? Então aqueles que caminham conosco e que nós levamos o evangelho, eles são considerados biblicamente o nosso filho na fé. E que você possa ter muitos e muitos filhos na fé, que você possa inspirar muitas e muitas pessoas a seguir o evangelho, né? A entregarem as suas vidas para Jesus, assim tendo o direito da salvação e da vida eterna. Esta palavra não é a palavra desanimadora, né? Não é a palavra desanimadora, apesar da forma como Paulo está falando aqui, né? Mas é para alertar e nos preparar no tempo em que nós estamos vivendo, porque às vezes nós somos muito tranquilos, né? E às vezes andamos segundo o olhar dos outros, e aí nos acostumamos com todas as coisas, porque o ser humano tem uma facilidade muito grande de se acostumar, tanto com coisas boas quanto com coisas ruins, e nos acomodamos, né? É igual aquele calo que você tem lá, né? Você acaba um dia se acomodando com ele, nem esquece até que ele está ali, né? Aí um dia quando alguém vai falar para você, fala: é verdade, sabe que eu tenho um calo assim também, né? Porque nós nos acomodamos às situações, mas nós não podemos nos acomodar às situações, de forma nenhuma. Você não pode se acomodar à sua situação, de jeito nenhum. Você tem que aprender a olhar a realidade daquilo que você está vivendo, né? Contemplar aquilo ali e ver a situação na sua realidade e tomar providências a respeito. Paulo, ele usa a expressão aqui, os últimos dias, né? E ele está falando a respeito dos últimos dias, mostrando que nós vamos ter muitas tribulações. Até Jesus vir, nós vamos passar por muitas dificuldades, né? E serão tempos difíceis. Serão tempos difíceis. Hoje aqui na escola dominical, na assembleia, o Luiz Henrique deu um testemunho a respeito de uma pessoa, que ele estava no caminhão e a pessoa chegou e conversou com ele e disse: olha, eu estou precisando de ajuda. Eu estou aqui pronto para me jogar diante de um carro aí, de um caminhão aí, porque eu não resisto mais a essa vida. Meu filho tem um filho doente, em casa nós não temos o que comer, e eu estou passando por necessidade, eu estou passando por dificuldade. E esse é o tempo que nós estamos vivendo. E tem muitas pessoas passando por dificuldades, né? Esse é o tempo difícil. Não é o que foi no passado, não.
Hoje nós estamos vivendo esse tempo difícil, né? Em algumas traduções bíblicas, né, traduz como tempos penosos, como tempos turbulentos, né? Como tempos trabalhosos, né? Na tradução Varela, em espanhol, diz que são tempos perigosos. Tempos que geram perigos para a vida das pessoas e principalmente perigos para a vida familiar. E amados, nós temos conversado a respeito disso, né? Eu tenho falado, e os irmãos também têm observado, né, que esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo difícil, né? Muitas mudanças estão acontecendo, e os irmãos têm percebido, e isso não é só na nossa sociedade, esse tem acontecido no mundo inteiro, né? Essas mudanças têm chegado ao mundo todo, né? E isso tem afetado sociedades, tem afetado a família, né? E está chegando também. E os irmãos têm ouvido a respeito disso. Em alguns lugares tem causado o empobrecimento, o achatamento das classes sociais, né? As pessoas têm perdido a liberdade, né, de falar aquilo que querem, de viver do jeito que querem, porque existe agora uma cartilha, né, que é estabelecida como você deve agir, como você deve falar, o que você pode falar, o que você não pode falar. Né? Nós éramos felizes e não sabíamos, né? Nós éramos felizes e não sabíamos. Tinha um menino que nós trouxemos ele de uma congregação que nós tínhamos lá em Fartura, e ele veio tocar bateria na igreja, né? E primeiro que na Fartura só tinha um violãozinho, né, e tal, e aí nós começamos a trazer os instrumentos para a igreja, e o nome dele era Neizinho, né, um neguinho assim de 1,5 m de altura, gordinho, né, e ele foi tocar bateria na igreja. Um dia uma pessoa falou assim: pastor, como é que o senhor conseguiu colocar dentro da igreja presbiteriana independente uma bateria e ainda colocou um negrinho lá para tocar bateria? Eu disse: olha, Deus é Deus. E ele brincava com ele mesmo a respeito daquilo que ele era. Ele disse que um dia ele estava na charrete com os pais dele, e ele deitado assim atrás na charretinha, né, com os shorts apertado, né, camisetinha. Aí disse que uma pessoa falou assim para o pai dele, né: ô moço, quer negociar um negrinho aí não? Ele falava a respeito dele mesmo. E ele era feliz. E ele era um servo de Deus. Hoje, quando nós vamos falar alguma coisa, você precisa ficar pensando o que é que você vai falar, se não vai ofender alguém, se você não vai ser processado, né? Se alguém não vai levar você na justiça. Perdemos a liberdade que nós tínhamos de brincar um com o outro, a liberdade que nós tínhamos, né, de olhar para o outro, né, e dizer das suas características, às vezes boas, às vezes não, mas nós tínhamos essa liberdade e hoje nós não temos mais essa liberdade. Fomos tolhidos nessa liberdade. Vivemos como que presos, impedidos de ser nós mesmos, impedidos de falar aquilo que nós sentimos vontade de falar. E um tempo em que os ensinamentos dos pais para os filhos são deixados de lado, porque existem outros ensinamentos que estão vindo aí. E esses ensinamentos, todos eles, estão contrários à palavra do Senhor, o nosso Deus. O filho é de responsabilidade do seu pai. O seu pai tem que educar o seu filho. Mas não é assim que ensinam aí fora. Não é assim que se ensina na escola. Porque agora as crianças e os nossos filhos, eles têm direitos que nós não conhecemos. Né? Eles têm direitos que nós não conhecemos. E eles chegam e eles dizem a respeito dos direitos que eles têm.
Quer dizer, estão querendo ensinar como é que nós devemos viver e relacionar com os nossos filhos. Esta é a realidade. Então, este, amados irmãos, é um tempo difícil. E eu quero compartilhar com os irmãos sobre esse tempo difícil, como nós podemos resistir isso, como Paulo nos ensina a resistirmos nesse tempo difícil e permanecermos firmes e termos uma família com base na palavra do Senhor nosso Deus. Com base na palavra do Senhor nosso Deus. Só que isso vai causar, né, muitos transtornos para você, para a sua família, né? Porque você vai estar lutando contra uma sociedade. Mas nós temos que entender que nós andamos pela palavra do Senhor nosso Deus na contramão do mundo mesmo. E precisamos estar preparados para isso. Porque nós vamos ensinar e vamos viver segundo a palavra do Senhor nosso Deus. Então, em primeiro lugar, famílias devem permanecer firmes na palavra de Deus, pois é tempo difícil, então é preciso lutar e manter os filhos na fé cristã. Você precisa batalhar para fazer com que o seu filho permaneça crendo em Deus e não recebendo as influências que ele está recebendo aí fora, mas que ele seja ensinado na palavra do Senhor nosso Deus. E é claro, todos nós sabemos, né? Criar filhos sempre foi difícil, mas houve um tempo, né, em que existia um ditado que os mais antigos vão dizer que já ouviram, né? Onde come um, come 10. Tem problema não, onde come um, come 10. Tem problema, aqui é assim que a gente vive, né? Mas em tempos difíceis, os pais ficam preocupados em ter filhos. Porque filhos, vou só citar 2 motivos. Porque filhos, o trabalho, tira a liberdade da gente. Segundo, filhos hoje é muito caro. Olha, eu fui ver a escola para o meu filho, né? Olha, muito caro a escola do meu filho. E aí nós vamos ver as pessoas que, por esses motivos, vão ter 1, 2 filhos no máximo, né? E parece que tudo está bem. Tudo está bem quando nós olhamos, como eu já disse, para nós mesmos, né? É muito confortável isso. Mas você está olhando lá para o lado de fora, né? Que os bons, as pessoas que têm uma certa estabilidade emocional, espiritual, e que tem também um conhecimento, tem poucos filhos. Mas aqueles que são menos favorecidos, eles têm mais filhos. E muitos crescem em situações difíceis, lugares áridos, e não vão ter escola, não vão ter educação, não vão ter alimento. E muitos vão ser nutridos, supridos pelos traficantes. E se tornarão funcionários dessas pessoas. Só que eles vão conviver na mesma sociedade que nós. Vão estar na mesma sociedade que nós. Então, o que é que nós temos que observar? É que nós precisamos de despertar para esse tempo em que nós estamos vivendo e ensinar e educar os nossos filhos e também não ter medo de criar filhos. Quando o Senhor disse, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, Ele não falou só naquela época não para Adão e Eva, falou para nós também. Me lembro de um pai que falou assim para mim, pastor, se eu soubesse que olha, ele teve 5. E ele falou, pastor, se eu soubesse que os meus 5 filhos seriam tão bons quanto eles são, eu teria tido 10. Alguém diz, meu Deus do céu, parir 10 vezes, eu pari uma vez, já, né? Já foi muito, né? Imagine 10 vezes, que coisa. E nós temos que cuidar dos nossos filhos, porque eles vão viver debaixo de influências, né?
Hoje, das influências virtuais, né? Os YouTubers da vida, né? Que nós conhecemos muito bem, né? Um dos maiores influenciadores aí dos adolescentes de hoje, né? É completamente anticristão. É completamente anticristão. Ensina só o que uma criança não precisa aprender. E tem influenciado muitos e muitos jovens e muitos adolescentes. Ele é antifamília. Ele é pró-aborto. Como se aborto não fosse matar. Como se a mãe dele tivesse cometido aborto, ele estivesse vivo. Temos que guardar os nossos filhos da mídia. As séries que estão por aí nas mãos dos nossos filhos, jovens, crianças e adolescentes. Temos que guardá-los disso. Porque está tão fácil hoje você ter um celular, um tablet na mão, e é tão fácil você ensinar o seu filho, deixando ali na mão dele um tablet e um celular, e olha, ele não dá trabalho. Mas o que ele está comendo? O que ele está vendo? Do que ele está enchendo o seu coração? Do que ele está enchendo a sua mente? Temos que guardar os nossos filhos, né? Dos relacionamentos. A Bíblia diz que os maus costumes, né? Que o mal corrompe o bem. Né? E nós temos que tomar cuidado. Mas, não é nada não. Cuida. Veja com quem ele está andando. Veja quem são os seus amigos. Cuidado com os amigos virtuais. Quantos amigos virtuais seus filhos têm? Hoje, né, as pessoas se orgulham, porque eu tenho lá, né, 3 mil, 5 mil, 10 mil. Mas quantos desses realmente são pessoas de verdade que você conhece e que você pode se relacionar com eles? Quantos jovens e adolescentes têm se corrompido por causa dessas amizades virtuais? Famílias firmes na palavra de Deus, amados irmãos, em tempo difícil, precisa manter os seus filhos na fé, debaixo da graça e do amor do Senhor nosso Deus. Até nas escolas hoje está difícil. Até nas escolas hoje nós enfrentamos alguns problemas. Nas faculdades, então, nem se fale. Para isso, nós precisamos preparar os nossos filhos. Eu quero destacar aqui, amados irmãos, alguns textos que nos ajudam a ensinar e a viver nessa vida cristã. Primeiro deles, não precisa abrir não, só ouça aqui comigo. 2 Timóteo 3,15, diz assim: porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Paulo está falando a Timóteo, você conhece desde pequeno as sagradas letras. Olha como ele se refere às sagradas letras. Nós precisamos também mostrar aos nossos filhos que a Bíblia é a Bíblia, como está escrito na capa dela aqui. O que está escrito na capa da sua Bíblia aí? É Bíblia Sagrada. É a palavra do Senhor, o nosso Deus. E eles precisam aprender e aprender com temor desde cedo os ensinamentos do Senhor, o nosso Deus. E olhar para a Bíblia e saber que ali está a palavra do Senhor, o nosso Deus. E eles precisam aprender a ter temor a essa palavra. Para a glória do nome do Senhor nosso Deus, eu cheguei aqui e herdei isso e temos procurado, né, fazer. Tem alguns que por causa da pandemia não fomos ainda, né? Está ali a dona Dilma, né? Porque sempre nós procuramos. Tem um bebê que nasceu, tem que receber uma Bíblia. Tem crianças que chegou na escola dominical, essas crianças precisam ter uma Bíblia. Se os pais vão ler ou com eles em casa ou não, eu não sei, mas eles precisam ter uma Bíblia. Gabriel, né? Gabriel fez uma festa o dia que ele recebeu a Bíblia dele, mas estava querendo, o dia que ele recebeu a Bíblia, ficou todo feliz. Eu ganhei a Bíblia, né? Os nossos filhos precisam ser ensinados nos caminhos do Senhor. Lá em Provérbios 26, né? 22, 6 diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar, para que quando crescer não se desvie dele. Então essa responsabilidade é nossa. Deus vai cuidar, mas esses primeiros passos nós precisamos ensinar a eles, né? Em segundo lugar, obedecendo às recomendações dirigidas aos pais, lá de Efésios, capítulo 6, versículo de número 4.
Pais, pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo as instruções e o conselho do Senhor, o nosso Deus. Sabe aquela coisa assim que você fala para o seu filho, fica em pé, e ele está sentado? Aí você fala para ele, fica em pé, ele continua sentado. Aí você fala, menino, você fica em pé agora. Aí ele levanta, né? Fica de pé, mas na cabeça dele faz, mas eu estou sentado. Mas eu estou sentado. Não adianta você irritar, você discutir, você brigar, você impor. Não irrite o seu filho, pai. Ame o seu filho. Né? Crie os seus filhos na instrução e no conselho do Senhor, o nosso Deus. Em terceiro lugar, procure ensinar a ler livros que ensinem a palavra do Senhor nosso Deus. Procure você ler livros, né, que falem a respeito de criação de filho, de relacionamento na vida conjugal. Lá em Romanos 12:2, Paulo diz assim, não se amoldem ao padrão deste mundo, não fique aí tranquilo, né, segundo as coisas estão acontecendo e as informações que você está chegando, né? Não se amolde a esse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Você precisa caminhar, né, renovado, com um novo conhecimento a respeito das coisas que estão acontecendo e daquilo que você está vendo que está acontecendo, e você precisa tratar isso diante da palavra do Senhor nosso Deus, para que sejam capazes de experimentar a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus, aquilo que Deus tem para nós. Você está entendendo o que você precisa fazer? O que nós precisamos fazer como cristãos? Né? Ensinar os nossos filhos. Eles precisam aprender da palavra do Senhor nosso Deus. É nossa responsabilidade. Famílias fortes, famílias firmes na palavra do Senhor nosso Deus em tempos difíceis. Ensina os seus filhos a permanecerem firmes na fé. Porque não é fácil. É fácil permanecer na fé? Não é. Hoje eu disse para uma pessoa, parabéns. Porque apesar de todas as lutas que você está passando, você está dizendo, pastor, eu continuo confiando no Senhor, o nosso Deus. Porque a maioria das pessoas hoje estão desistindo da fé. Está demorando muito. Eu não suporto mais. Eu não aguento mais. Jesus Cristo não voltou e não vai voltar nunca pelo jeito. Calma. Não desista da sua fé. E ensine o seu filho a não desistir da fé. Não fale, né, de desânimo perto dele, perto dela. Fale simplesmente da fé e do poder de Deus, e da transformação e daquilo que Deus opera no dia a dia, como Deus muda e Deus transforma as coisas dia após dia. Conte da experiência, como Paulo falou para Timóteo, né? Olha, Timóteo, lembra da sua avó, lembra da sua mãe, conte para eles a respeito da experiência deles, se você não tiver nenhuma experiência, mas anime e avive a fé dos seus queridos. Famílias devem permanecer firmes na palavra, amados irmãos, pois em tempo difícil é preciso manter o casamento. E como é difícil nesses tempos. Como é difícil, né? Esses ataques à instituição chamada casamento sempre aconteceram e sempre vão acontecer. Na primeira carta de Timóteo, não precisa abrir sua Bíblia, 1 Timóteo capítulo 4, verso de 1 a 13, diz assim: o Espírito diz expressamente que nos tempos vindouros alguns hão de apostatar-se da fé, dando ouvidos a espíritos embusteiros e a doutrinas diabólicas de hipócritas e impostores, que marcados na própria consciência com a ferrete da infâmia, proíbem o casamento, assim como o uso de alimentos que Deus criou para que sejam tomados com ação de graças pelos fiéis e pelos que conhecem a verdade. Paulo está numa luta aqui, amados irmãos, contra o ascetismo, contra o gnosticismo, porque eles ensinavam coisas diferentes da palavra do Senhor nosso Deus, dizendo que existia maldade nos atos, nos relacionamentos entre um homem e uma mulher, e isso não podia acontecer, e isso trazia maldição, e isso não era de Deus, e eles queriam impedir o casamento.
Mas nunca o casamento recebeu, amados irmãos, tantos ataques contra nos dias que nós estamos vivendo, né? Primeiro, a legislação contribui, né? A legislação nossa contribui, né? Facilita, sim, o divórcio, né? A banalização do divórcio, qualquer coisa, separa. O ataque, né, ao relacionamento dentro do casamento. É muito importante o carinho, o zelo dentro do casamento. É muito importante o amor dentro do casamento. É muito importante se viver esse amor dentro do casamento. E como tornar firme isto diante do Senhor, o nosso Deus? Como tornar isso uma realidade nas nossas vidas? Primeiro, né, encarar o casamento como um pacto sagrado, uma aliança, né? Eu sempre, quando vou fazer um casamento, eu digo, olha, isso aqui são os... Pego aliança, sempre falo assim, isso aqui são anéis, né? São anéis. Porque a aliança nós fazemos com a outra pessoa e com Deus. Fazemos com a outra pessoa e com Deus. Nós precisamos ter essa realidade na nossa vida, no nosso coração, em tempos difíceis, porque as lutas chegam. As dificuldades vêm. E o inimigo quer realmente sacudir. Porque ele veio para matar, roubar e destruir. E vai tentar destruir muitos casamentos, inclusive o seu. Ele vai tentar. Então tá bom, glória a Deus por isso. Você ouviu o que ele disse? Preste sempre bem atenção nisso. E cobre dele isso todos os dias. Eu vou ler o texto daqui a pouco, vai servir para cada um de nós e para aqueles, né, que estão firmes aí, estão dizendo isso, né? Glórias a Deus por isso, né? Nós temos lá em Gênesis, quando o Senhor, né, cria o homem, ele cria a mulher e coloca do lado dele, né? Ele diz, oh, essa aqui é a carne da minha carne, osso dos meus ossos, né? Ela será chamada varoa, né? Porque de mim ela foi tomada. Então tá tudo bem, né? Isso foi tudo bem até quando ela cometeu o pecado. Quando ela cometeu o pecado, falou, Senhor, essa mulher que o Senhor me deu, essa mulher que o Senhor me deu, olha, durou pouco, durou pouco o negócio, durou pouco o amor. Olha, essa mulher que o Senhor me deu, ela é terrível, não tem jeito não, ela que me levou a pecar, né? Então, ele vai tentar, né? Mas nós precisamos entender que nós estamos acima, como ele disse, nós estamos acima desses ataques do inimigo. Porque nós estamos estruturados e temos uma aliança com o Senhor nosso Deus e com aquela pessoa que está aí do nosso lado. Em segundo lugar, ter a Bíblia como nosso manual, né? Nosso manual. A Bíblia tem que ser o manual do casamento, né? Nós sabemos. Agora vai aqui para vocês, né, que serve aqui tanto para os homens como mulheres, quando Paulo fala lá em Gálatas 5, né, do verso de número 22. Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, né? Vai fazer, ninguém manda em mim não, aqui não. Mas a Bíblia está dizendo que você deve ser sujeito ao seu marido. O que eu posso fazer? A Bíblia que está dizendo, não sou eu, né? Tem uns que não querem viver de acordo com a Bíblia. Não, de jeito nenhum, não, homem não manda em mim, de jeito nenhum. Outro dia alguém comentou que um pai falou assim, eu não entreguei a minha filha para ela viver do jeito que ela está vivendo, né? Ela tem que estar lavando a roupa do marido dela, né? Está cuidando da casa, né? A mulher, biblicamente dizendo, ela tem que ser sujeita ao marido. Ela tem que assumir os serviços da casa. A casa é de responsabilidade, se o marido ajuda, mas é de responsabilidade da mulher, né? Ele diz o seguinte, é muito sério isso aqui, porque ele diz, olha, a mulher está, né, ali ligada ao marido, como a igreja está ligada a Cristo. Imagine você, como é que Paulo faz esse texto aqui, elabora esse texto, dizendo assim, olha, você, esposa, está ligado ao seu marido, como Cristo está ligado à igreja, como Cristo é o cabeça da igreja, seu marido é o cabeça da sua família. Mas aí depois ele diz assim, né? Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam sujeitas aos seus próprios maridos. Maridos,
Amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja. Aí está falando qual é o amor? É o amor do meu benzinho? É o amorzinho do coração? Não, ele está falando sobre o amor sacrificial. Você está disposto a morrer pela sua esposa? Você está disposto a morrer pela sua mulher? É isso que Paulo está dizendo, ó. Morre por ela. Jesus morreu pela igreja. Você morre pela sua mulher, morre pela sua esposa. Né? E isso aqui nós vamos ler depois, né? Lá em 1 Coríntios 13, que fala a respeito exatamente do amor, né? Como deve ser esse amor. E Paulo diz lá em Colossenses 3, 14 e 17, né? Acima de tudo, porém, revistam-se do amor que é o elo perfeito. O amor é o elo perfeito. Mas que amor é esse? É esse amor de Cristo Jesus, é o amor sacrificial, né? Que nós devemos exercitar no nosso dia a dia. É o amor da entrega, o amor onde você morre um pouco cada dia para poder permanecer no seu casamento e deixar que Cristo cuide da sua vida e cuide do seu coração. Cuide de todo o seu ser, né? Depois ele diz, né? Como esse amor, que é o elo perfeito, que a paz de Cristo seja o juiz dos seus corações. O que vai estabelecer a paz no coração de vocês? Cristo Jesus. A paz de Cristo Jesus. É Jesus que estabelece a paz sempre na sua vida, né? Visto que vocês foram chamados como membros desse corpo, e sejam agradecidos, e habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensine e aconselhe-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos, louvores espirituais com gratidão a Deus nos seus corações. Tem que fazer culto em casa, tem que cantar louvores em casa, tem que adorar o Senhor em casa também, tem que fazer da nossa casa uma extensão da igreja, né? Aqui eu vou concluir já. Senão vira aquela historinha que aconteceu com um pastor, amigo nosso, né? Ele estava pregando e a esposa dele entrou lá com os filhos, as panelas, o colchão debaixo do braço, né? E gritou lá no fundo assim: eu quero aquele homem que está lá na frente pregando como meu marido. Porque o que eu tenho lá em casa não é esse que eu estou ouvindo aí. Muitas vezes, o que tem acontecido é isso. Nós sabemos, conhecemos, mas não vivemos essa palavra no nosso dia a dia. E só a palavra do Senhor nosso Deus pode nos manter firmes no casamento. Só a palavra do Senhor nosso Deus pode nos manter debaixo dessa graça maravilhosa de construir família para a glória do Senhor nosso Deus. E por último, amados irmãos, precisamos manter esses valores cristãos, né? Lutar por esses valores cristãos na nossa vida, né? Um comentarista bíblico, né, o Simpson, disse que, quando comentando esse versículo, disse que o mundo se tornará mais mundano a cada dia. O mundo se tornará mais mundano a cada dia. Isso quer dizer o quê? Que nós teremos mais lutas a cada dia. Você vence uma num dia, no outro dia já tem outra. Você vence uma dificuldade num dia, depois já vem outra. E como é que nós podemos passar, né, por tudo isso? Como é que nós podemos vencer tudo isso, né? Como que nós podemos resgatar esses valores na nossa vida individual, particular de cada um de nós? Primeiro, sendo pessoas que valorizam a Bíblia. Falamos sobre os filhos, falamos sobre o casamento, agora estamos falando sobre valores individuais aqui cristãos, que você precisa viver, né? Você ter intimidade com a palavra e buscar ler a palavra do Senhor nosso Deus. Você precisa ler a palavra do Senhor nosso Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se você não ouvir a palavra de Deus, como é que você vai poder dizer assim, ó, aumenta a minha fé? Sabe que tem duas maneiras de você aumentar a sua fé, né? A primeira é lendo a palavra. A segunda é daquele irmãozinho que chegou e falou: pastor, eu quero que o senhor ore para aumentar a minha fé. Aí o pastor chamou o conselho.
Ah, chamou o conselho. Você chama o conselho, porque para aumentar a fé de uma pessoa, só o conselho. Né? E aí pediu para ele ajoelhar, botou a mão sobre a cabeça dele e falou: Senhor, manda problema para essa vida, Senhor. Manda luta para essa vida, Senhor. Manda dificuldade para essa vida, Senhor. Tira tudo que ele tem, Senhor. Ele falou: não, pastor, eu quero só aumentar a minha fé. Ele falou: mas só vai aumentar a sua fé se você estiver exercitando no dia a dia. Na batalha do dia a dia é que você aumenta a sua fé. É nas lutas que você aumenta a sua fé. É nas lutas que você aprende a confiar no Senhor. É nas lutas que você aprende que você não é nada e que você precisa de Deus no seu dia a dia. Então, cuidado se você pedir para aumentar a sua fé, se você não estiver lendo a Bíblia. Você está chamando? Pedindo: Senhor, manda a tribulação, manda a luta, Senhor, porque eu quero ter a minha fé aumentada. Quando alguém orar: Senhor, aumenta a minha fé, você dá uma olhadinha assim, para certeza que você quer isso mesmo, né? Certeza que você quer, né? Leia a palavra do Senhor nosso Deus e deixa a fé aumentar através da palavra do Senhor, o nosso Deus. Cultive, né, o senso crítico nesse tempo. É muito importante isso. O senso crítico, você olhar e analisar todas as coisas, os acontecimentos da vida e do relacionamento seu na sua família, do relacionamento seu lá no seu trabalho, onde você estiver, daquilo que você estiver ouvindo na mídia, na TV, tudo que você estiver ouvindo, você precisa ter um senso crítico, né? Porque muitas coisas estão sendo impostas e você não está percebendo. De repente você está mudando e não está percebendo. De repente você está mudando em relação à sua esposa. De repente você está mudando em relação à sua esposa. De repente você está mudando em relação aos seus filhos. De repente seus filhos estão mudando em relação a você e você não sabe o que está acontecendo. E você está no meio do furacão. E fala assim: como é que eu vou ensinar essa criança agora? Como é que eu vou educar essa criança agora? Que jeito que eu vou fazer? Como é que a gente pode voltar a ser aquilo que a gente era? Então precisa analisar todas as coisas. E Paulo diz lá em Tessalonicenses 5:21: ponham à prova todas as coisas. Provem todas as coisas. Olhem, analisem todas as coisas e veja se é bom. Veja se serve para você. E aí ele diz, né? E fiquem com o que é bom. Mas precisa ser analisado. Não podemos, Romanos capítulo 12, né, verso 2, não nos conformemos com as coisas, de forma nenhuma. Precisamos lutar contra tudo e contra todas as coisas. Tempos difíceis exigem cristãos fortes. Nós temos falado sobre esse assunto. E eu quero concluir citando aqui Guilherme de Tiro. Ele viveu entre 1130 e 1185. Olhando o mundo ao seu redor, ele escreveu: em cada volta que dá a terra, a fé deixa de existir. O temor ao Senhor não mais prevalece entre os homens. A justiça desapareceu do mundo e a violência toma conta das nações. A mentira, a traição e a perfídia pairam sobre nós. A virtude não existe, mas hoje é algo sem valor. O mal reina em seu lugar. Ele escreveu isso em 1130. E nós estamos falando isso em 2020. Este é o tempo que ele viveu. E este é o tempo que nós estamos vivendo. Portanto, amados irmãos, esse tempo que nós estamos vivendo, precisamos criar os nossos filhos debaixo dos ensinamentos do Senhor e viver esses ensinamentos no nosso dia a dia ali dentro da nossa casa, mantendo o nosso casamento, mantendo a nossa fé em Cristo Jesus, mantendo a nossa comunhão com o Senhor, lendo a palavra do Senhor nosso Deus, para manter a nossa família unida e forte. Nós já falamos esses dias, famílias fortes formam igrejas fortes, porque tem a base, tem os ensinamentos, tem a palavra do Senhor como centro. E para criar os nossos filhos nos caminhos de Deus, nos caminhos do Senhor, para manter os valores cristãos, nós precisamos estar firmados, fincados na palavra do Senhor, o nosso Deus. Amém? Tenho dito da palavra do Senhor nosso Deus, mas agora precisamos orar para que Deus esteja estabelecendo isso nos nossos corações. Vamos colocar em pé e vamos orar.
Senhor, nós temos ouvido a sua voz, nós temos ouvido, Senhor, a tua palavra. Meu Deus, ela tem nos ensinado, Senhor, nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo, Senhor. Um tempo, Senhor, que só nós estamos vivendo, Senhor. Porque outros viveram outros tempos e os nossos filhos e netos viverão em outros tempos, Senhor. Mas nós queremos dizer, Pai, que esse tempo, Deus, tem sido difícil para nós, Senhor. E que nós precisamos, ó Deus, da sua graça, que nós precisamos, ó Deus, do seu amor, que nós precisamos, ó Deus, da sua misericórdia, porque, ó Deus, nós não sabemos, Senhor, como lidar, Senhor Deus, com as coisas que estão acontecendo neste tempo, Senhor, porque elas são difíceis, Senhor, porque muitas vezes nós não entendemos, nós não compreendemos, Senhor, e muitas vezes, ó Deus, nos sentimos, ó Deus, como se estivéssemos atados, como se estivéssemos amarrados, Senhor, e não conseguimos vencer, Senhor, ó Deus, essas algemas, não conseguimos vencer, ó Deus, essas barreiras, Senhor, e vemos, ó Deus, o mal crescer, Senhor, e vemos, ó Deus, esses ensinamentos contrários à tua palavra, Senhor, prevalecendo, Senhor, nas escolas, prevalecendo, ó Deus, na sociedade, e nós ficamos, ó Deus, perguntando, Senhor, o que será, Senhor, dos nossos filhos, e o que será, Senhor, meu Deus, do amanhã, e o que será, Senhor, meu Deus, dessa sociedade, e o que, Senhor, meu Deus, vai ficar para a sociedade no dia de amanhã, Senhor, se eles estiverem sem fé, e se eles estiverem sem Deus, Senhor. Se eles estiverem sem o Senhor, Pai, o que serão dessas famílias, Senhor? O que será, Senhor, meu Deus, dessas famílias que estão andando longe dos caminhos do Senhor, Pai? O que serão, ó Deus, desses filhos, Senhor, que não conhecem a tua palavra, Senhor? O que será dessa sociedade, Senhor, que tem abandonado e apostatado da fé, Senhor? O que será, Senhor, meu Deus, dessa sociedade, Senhor, que tem deixado os teus caminhos, Senhor? Que tem abandonado, ó Deus, os teus altares, Senhor? Que tem, ó Deus, buscado em primeiro lugar, Senhor, meu Deus, este mundo, ao invés do teu reino, Senhor? Quem tem estado, Deus, preocupado, Senhor, meu Deus, tão somente, ó Deus, com hoje, esquecendo, Deus, que nós vamos buscar a eternidade em Cristo Jesus. Como será, que será, Senhor, meu Deus, dessa sociedade, Senhor, que tem, ó Deus, ficado, Senhor, debaixo, Senhor, dos poderes das trevas? Vem, Senhor, com a sua graça, vem, Senhor, com o seu amor, vem, Senhor, meu Deus, com a sua misericórdia, e restaura, Senhor, Senhor, meu Deus, cada família, restaura, Senhor, meu Deus, os filhos, restaura, Deus, os pais, que haja, Deus, conversão do coração dos pais aos filhos, Senhor, e que o Senhor, Deus, nos incomode como igreja, Senhor, porque o nosso vizinho não pode ficar e viver como ele está vivendo, porque a nossa família, os nossos familiares de sangue não podem viver como eles estão vivendo. Eles precisam, Deus, conhecer a sua palavra, Senhor, eles precisam, Deus, conhecer os seus ensinamentos, Pai. Eles precisam conhecer, ó Deus, ó Pai, esta Bíblia sagrada, Senhor. E, ó Deus, nós queremos, leva-nos, ó Deus, a falar com eles, Senhor. Leva-nos, ó Deus, a sair do nosso comodismo, Senhor, e a ministrar aos seus corações, para que eles tenham famílias fortes para vencer nesse tempo difícil, Pai. Nós oramos, ó Deus. Aviva a tua igreja, Senhor. Aviva, ó Deus, o teu povo, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Podemos sentar, irmãos. Que a sua família seja uma família abençoada.